Donald Trump foi julgado e considerado culpado por fraude fiscal em um julgamento que teve início no dia 27 de maio em Nova York. Ele ainda pode ser eleito à presidência dos Estados Unidos? Como isso impacta nas eleições de 2024? Por que Trump alega que esse julgamento foi um julgamento corrupto? Nesse vídeo você verá essas e outras respostas e entenderá tudo sobre esse caso e os detalhes do julgamento. Hillary Clinton has to go to jail, okay? She has to go to jail. Na tarde de 30 de maio, horário de Brasília, os Estados Unidos e o mundo receberam a notícia de que o ex-presidente Donald Trump, aos 77 anos, havia sido condenado pelo crime de fraude fiscal em 34 acusações pelo júri de Manhattan, em Nova York. Trump foi considerado culpado de usar cerca de $130 mil para subornar a ex-atriz de filmes adultos Stormy Daniels, da qual Trump supostamente teria se envolvido sexualmente em 2006, fato que foi negado pelo ex-presidente. A chantagem teria sido feita para que Daniels não fosse a público falar sobre o suposto caso entre os dois. O silêncio comprado teria, de acordo com os promotores do estado de Nova York, interferido na integridade das eleições presidenciais de 2016, da qual Trump foi eleito presidente. Os pagamentos a Daniels foram feitos inicialmente por Michael Cohen, ex-advogado de Trump. O ex-presidente teria então reembolsado Cohen com pagamentos mensais por meio da sua empresa, a Trump Organization. Segundo a promotoria, as notas fiscais teriam sido registradas como despesas legais. Sendo assim, ele teria falsificado registros fiscais da empresa. As acusações envolviam 11 faturas, 11 cheques e 12 vouchers, totalizando assim as 34 acusações. O júri, composto por 12 cidadãos, ouviu os depoimentos de testemunhas durante semanas e o considerou culpado de todas as 34 acusações de fraude. O primeiro julgamento criminal do ex-presidente dos Estados Unidos começou em meados de abril e terminou em 30 de maio. A principal testemunha das acusações foi o próprio ex-advogado de Trump, Michael Cohen, que afirmou que seu antigo chefe sabia do elaborado esquema para encobrir o pagamento. Em interrogatórios acalorados, os advogados de Trump tentaram minar a credibilidade de Cohen e mostrá-lo como uma testemunha não confiável e um mentiroso condenado. A sentença de Trump pode ir de uma simples multa até mesmo a sua prisão, embora especialistas vejam tal sentença como improvável. A sentença do julgamento vai ser dada dias antes do anúncio oficial do candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, que acontecerão no início de novembro, no dia 5. Então não se esqueça de se inscrever no canal Trajetórias para ficar por dentro de todas as informações e atualizações sobre este caso. De acordo com a legislação americana, ele ainda pode sim concorrer. Isso porque a Constituição dos Estados Unidos determina que 3 requisitos sejam cumpridos para que alguém possa se candidatar ao cargo de presidente. São eles: ser residente dos Estados Unidos há pelo menos 14 anos, pelo menos 35 anos e que seja um cidadão nascido nos Estados Unidos. Além deste caso, Trump ainda enfrenta outras 3 acusações criminais. Trump é réu por ter tentado se manter no poder ilegalmente após perder as eleições de 2020 para Joe Biden. A invasão do prédio do Congresso dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021 foi parte dessa campanha ilegal. O ex-presidente é acusado criminalmente na Justiça do Estado da Geórgia de ter tentado reverter o resultado da eleição de lá, e depois de deixar o governo, Trump levou embora documentos sigilosos. Ele não devolveu esses papéis e foi processado criminalmente por isso. Nenhum dos 3 casos tem data marcada para o julgamento, que é improvável que aconteçam ainda este ano. No caso dele ser condenado à prisão em algum destes casos após ter sido eleito presidente nas eleições de novembro, Donald Trump cumpriria a pena somente após o seu mandato. Ainda assim, especialistas afirmam que isso é extremamente improvável. Após o julgamento, Trump veio a público e fez algumas declarações. Ele disse: "Isso foi uma desgraça. Foi um julgamento tomado por um juiz corrupto. Não deveria ter acontecido onde eu tive apenas 6% dos votos do distrito. Mas o verdadeiro julgamento vai acontecer no dia 5 de novembro, pelo povo. Eu sou um homem inocente que está lutando pelo país e lutando pela Constituição. Isso foi feito pelo governo de Biden para tirar um oponente político. Nossa nação está em declínio sério. Essa foi uma decisão importante feita por um juiz conflituoso e que nunca deveria ter julgado este caso." Na sexta-feira, dia 31 de maio, um dia após toda a repercussão do caso, Trump fez um pronunciamento oficial diante da porta da Trump Tower, o edifício de seu grupo empresarial. Em seu discurso, Trump citou duramente o atual presidente Joe Biden e criticou o processo criminal da qual foi julgado. Trump disse que esse julgamento foi uma vergonha, um julgamento comandado por um presidente que quer aniquilar os seus adversários políticos, exatamente como acontece na Venezuela e em outros países comandados por regimes ditatoriais. Outra fala de Trump que chamou a atenção foi a expressão "eu sou um prisioneiro político". Outro ponto importante é que Juan Merchan, juiz responsável pelo julgamento de Donald Trump, está diretamente ligado
ao atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Durante as eleições de 2022, o One American fez uma doação generosa para a campanha de Biden, demonstrando clara imparcialidade e apoio direto a Joe Biden. Além disso, o One American é um doador convicto de um grupo chamado Pários Republicanos, que é o partido político de Donald Trump. Todas essas questões por si só deveriam ser o suficiente para invalidar a participação do juiz One American no processo do ex-presidente Donald Trump. Como Donald Trump é casado, esse caso pode ser usado pela oposição como uma arma questionando a moralidade do ex-presidente. Por outro lado, especialistas afirmam que tal caso pode fortalecer Trump em sua campanha, tendo em vista todas as peculiaridades e questionamentos que envolvem o processo, como o próprio juiz One American. Os republicanos podem usar esse caso alegando uma perseguição política por parte de Joe Biden, minando assim as forças do atual presidente. A imprensa brasileira aproveitou o caso para tratar com extremo sensacionalismo, devido ao fato de um candidato estar envolvido em um processo criminal, o que é uma conduta questionável, visto que o atual presidente do Brasil está diretamente ligado a diversos escândalos criminais de proporção nacional e até mesmo internacional, visto que esse foi o maior esquema de corrupção da história do mundo. Acredito que Trump não será preso. Nos Estados Unidos, crime como esse levam no máximo uma multa, alguns até mesmo gerando apenas trabalhos comunitários. Acredito que as falas de Trump foram duras e algumas delas podem ser usadas contra ele, porém foram falas verdadeiras, o que isso gera mais conexão com o povo que de fato segue ele. Também acredito que ele está certo de que esse juiz responsável pelo processo não deveria ser o juiz responsável por esse processo de fato, tendo em vista todas essas conexões com o governo de Joe Biden, um apoio claro ao atual presidente dos Estados Unidos. Devemos ficar atentos com o desdobramento desse caso, tendo em vista que Joe Biden pode usar isso a favor dele, como o próprio Trump pode usar isso a seu favor. O processo de Trump ainda está longe de ter um desfecho final, tendo em vista que a sua sentença irá sair em junho, que muito provavelmente os advogados de Trump irão recorrer, e o canal Trajetórias irá trazer todas as informações e fatos sobre este caso, tudo que diz respeito às eleições de 2024 para a presidência dos Estados Unidos, que acontecerão em novembro. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma novidade e atualização até lá. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e mantê-las devidamente informadas sem a máscara da imprensa brasileira. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você gostaria que soubessem dessas informações, e é importante que, em meio a tantas notícias tendenciosas, a verdade seja devidamente disseminada. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo aqui no canal Trajetórias.